Olá, Maíra, tudo bem? Oi, Clarissa, tudo bem? Como você tá? Tudo jóia por aqui também. Que maravilha, que bom estar com você novamente, numa live de um tema tão importante nos dias de hoje e que vem se agravou muito, né, com a pandemia. Sim, com certeza, Má. Eu fiquei super contente também de ver que você enveredou aí pelo caminho da educação. Você tem um novo perfil, né, no Instagram. Achei super Sim. interessante. É bacana. Isso veio da necessidade de passar tanto para condôminos quanto para síndicos, todos que convivem nessa área condominial. E eu tenho o Instagram é maíra.educacional. Começou com um convite de alguns amigos para palestrar. Hoje eu palestro sobre compliance e governança e participo de vários eventos, faço palestras, assisto palestras também. Isso tem melhorado e ajudado os síndicos no dia a dia, para ter uma melhora no trabalho prestado, tanto aqueles condôminos que querem ser síndico também. E hoje em dia, compliance e governança é um tema muito importante e que está abrangendo bastante pessoas nessa área. Que bacana, Má. Vai dar muito certo. Você é sempre estudiosa, né? E realmente é fundamental. Compliance, governança, enfim. É. Parabéns, Vilmar. Obrigada. Então, vamos lá. Em relação ao tema de hoje, é um tema realmente bastante delicado, né? Envolve relações ali familiares, porém, ele é um tema extremamente necessário de ser debatido, né? Hum. Porque a violência doméstica, como você disse, realmente ela cresceu enormemente aí durante a pandemia, porque realmente as pessoas acabaram tendo que conviver mais no ambiente doméstico, né? Então, eu fiz algumas anotações aqui, até para não deixar passar nada, que eu entendo que seja importante em relação ao assunto. Eu conceituei aqui de forma bem rápida o que pode ser considerado violência doméstica e vamos falar um pouquinho disso daí, tá? Então, assim, quando a gente fala de violência doméstica, o que que a gente precisa prestar atenção? Nós precisamos prestar atenção em padrões de comportamento, né? Porque, assim, pode envolver violência ou algum outro tipo de abuso dentro do ambiente doméstico. E essa violência, esse abuso, ele não quer dizer só em relação entre marido e mulher ou entre pessoas ali que vivem em união de fato, união estável, enfim. Verdade. Mas também a violência doméstica pode ocorrer contra idosos, contra crianças, né? É, e um dos grandes problemas em relação à violência doméstica é que muitas vezes ela não é percebida, né? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão ali inseridas naquele contexto e elas acabam não entendendo os papéis delas, né? Então, elas não sabem que o outro está sendo abusador, por exemplo, e ela vítima, né? Porque o que que acontece? Muitas vezes parece que tudo faz parte de uma disputa familiar, que pode ter ali, os comportamentos podem ter degringolado, e isso não caracterizaria, no caso, a violência doméstica. Mas sim, caracteriza, né? Então as pessoas precisam ouvir isso para elas entenderem a Uhum. gravidade disso, né? Até porque nessas relações afetivas que são consideradas abusivas, elas muitas vezes elas fazem parte do quê? De um ciclo, né? E dentro desse ciclo, muitas vezes existem momentos de violência e abuso seguidos do quê? Por um período de calmaria, de tranquilidade. Então, as pessoas às vezes acabam pensando assim: poxa, é assim mesmo. Isso aqui é o cotidiano, faz parte da vida, né? Então, e muitas vezes até esse perfil de abuso, de violência, eles, esse perfil usa do quê? De períodos de reconciliação, de calma, né? De encaminhar presentes, flores, enfim, né? Mas isso não quer dizer Contra a que não pessoa, houve né? violência, não houve Hum. abuso.
Pois é muito difícil, né? Esse, vamos dizer, entre aspas, esse agrado, né? E isso vai o quê? Desestruturando cada vez mais a pessoa, até que chega um ponto que ela acaba não sabendo o que realmente está acontecendo, né? E aí eu coloquei aqui algumas situações que as vítimas podem ser encurraladas nessa situação de violência doméstica, né? Que podem ser através de isolamento, de atitudes de poder e controle, né? Às vezes, de aceitação cultural, né? Uhum. Por falta de recursos financeiros, por medo, por vergonha, para proteger os filhos. Então, muitas vezes, isso sequer sai daquele ambiente doméstico por conta dessas questões, porque a vítima acaba se isolando, ou o abusador ele exerce um poder e controle por algum motivo em cima daquela vítima. É, Às vezes por questões financeiras mesmo, porque a pessoa pode pensar para onde que eu vou se eu sair daqui? Por medo, por vergonha, né? Ou por entender que de repente se saísse de lá, o que aconteceria com os meus filhos, né? E essa sequência de abusos, ela pode fazer com que as vítimas desenvolvam incapacidades, até mesmo físicas, né? É claro que mentais, é claro que isso, com certeza, é o que mais a gente vê, mas problemas crônicos de saúde, né? Muito. Isso não é vida, né, Não Má? é. Tem a Fora questão a de... zona de conforto, que muitas vezes, as pessoas que sofrem essa violência, elas acham que estão numa zona de conforto, mas não estão. É tanta violência que as pessoas recebem que tem medo de tomar uma atitude ou sair dessa vida, porque, mas tá ruim, mas tá bom. É o que eles falam, tá ruim, mas tá bom. E ficam, os condôminos muitas vezes ficam nessa vida, com medo de que, se eu sair daqui, a coisa vai piorar. E não piora. A nossa liberdade, a nossa paz, não tem preço que pague. Exatamente, né? E isso é difícil porque perpetua um ciclo, um círculo, né, também, Né? que a pessoa não consegue mais desenvolver relações afetivas saudáveis, Não. né? Às vezes é, é, desenvolvem realmente problemas seríssimos psicológicos, né? Existem crianças nesse contexto que também assim vivenciam, né, esse contexto de lares violentos, enfim, eles também acabam desenvolvendo problemas psicológicos, né? Dentre eles a questão da agressividade, né? E isso vai perpetuando, 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 né? Então, é importante a gente olhar para isso, mas que jeito que essa violência doméstica ela pode se manifestar, né? A gente já falou um pouquinho, mas acho que a gente pode citar ainda algumas questões, por exemplo, a questão de ameaças e agressões físicas, as questões de abusos sexuais, a questão de comportamentos controladores, intimidações, perseguições, Uhum. abusos passivos, como negligência, por exemplo, você não cuidar daquela pessoa que demanda cuidado seu, né? E até mesmo privação econômica, né? Então, tem aí essas questões de abuso psicológico ou emocional também, né? É, que é uma coisa assim, às vezes, sistematicamente aquilo vai acontecendo, né? De forma a debilitar totalmente a autoestima daquela outra pessoa, né? E as formas mais comuns de abuso psicológico, eu trouxe essas anotações aqui, incluem desvalorização, ameaças, isolamento, humilhação em público, críticas incessantes, obstrução, manipulação psicológica, né? E essa perseguição sistemática, às vezes, acontece para além do ambiente doméstico, que seria o quê? Aquela intimidação psicológica que muitas vezes acontece entre ex-casais, né? Aquelas pessoas que não aceitam o término, por exemplo, e ficam ali O que perseguindo. mais aconteceu na pandemia foi isso. Olha que situação. Gente, O que mais aconteceu? O que mais aconteceu?
foi uma onda, né? Falando de violência doméstica com casais, depois eu vou passar para crianças e idosos, que eu presenciei, foram os divórcios, que aconteceu em massa. Ah, teve, tanto faz mulher ou homem, tá? Dois. A violência, ela é feita por ambas as partes. Foi feita por ambas as partes. Teve casais que se separaram, a mulher saiu de casa, depois ela voltou para a unidade, chutando a porta da unidade, querendo entrar, pensando que o marido está com outra. Nossa, Agresivamente agressiva e vice-versa. Já teve casais que a mulher quis se separar, ele trancou ela dentro do apartamento, meu pai. ou ela dentro do apartamento, não deixou ela sair. Então, assim, infelizmente a pandemia agravou muito isso, porque os condôminos eles passaram a conviver mais tempo dentro de uma unidade. Aí aflorou essa agressividade, aflorou essa manipulação, as pessoas realmente enlouqueceram. E a violência doméstica foi um dos fatores que teve muito ênfase nesse período, e tanto que surgiu a nova lei de violência doméstica por causa da demanda que teve na pandemia, e inclusive aí passaram a crianças, passaram também a idosos abandonados nas unidades, idosos que moravam sozinho em condomínio, simplesmente foi abandonado pela família porque não podia visitar e abandonava o idoso no apartamento ou na casa. Como assim? Então, foi muito agressivo isso. Ainda bem que a lei entrou em vigor para que a gente pudesse ajudar os condôminos referente a essa violência doméstica. É assim, como que pode, né? É desolador pensar que um ser humano pode realmente fazer isso com o outro, né? E é Fora as tão terrível. agressões, né? As agressões físicas realmente ocorreram muitas, tá? Ocorreram muitas, que os próprios vizinhos acabavam ouvindo e denunciando a ocorrência. E, Mas, tem, assim, e perdão, Má, pode falar. não, está falando das ocorrências de agressão física, presença com os filhos presenciando tudo isso, pais idosos que também estavam nas unidades presenciando tudo isso. O abandono foi muito ruim isso, porque algumas escolas fechando, os pais ainda precisavam sair para algum lugar para trabalhar e abandonava a criança dentro de casa, criança chorando, sozinhos. Então, foi muito complicado. A gente sabe que tem alguns casos que não temos o que fazer, a gente não sabe como que as famílias conviveram com tudo isso. Muitos deixavam as crianças com parentes, amigos, porque tinham que sair para trabalhar, mas as agressões, o abandono foi muito grave. Meu pai eterno, a gente fica, nossa, a gente fica até É assim, inacreditável. a gente fica sem palavras, né? Meu Deus do céu. E tem, assim, outras nuances também, né? As questões que nem a gente estava comentando agora de abuso econômico, por exemplo, né? O abuso econômico também, isso, muitas vezes ele é até cultural, né? Em algumas regiões do Brasil e do mundo também, né? Que, por exemplo, que aquele parceiro, ele priva o outro de bens matrimoniais, né? De bens ali, de recursos econômicos, né? Eu até coloquei aqui alguns exemplos, né? Quando, por exemplo, dos cônjuges fala, olha, isso daqui você pode comprar, isso aqui você não pode, isso aqui você pode usar, isso aqui você não pode. Ou então, inverso, né? Isso aqui é seu, mas você não vai usar, quem vai usar sou eu. Ah, tem. E assim, e outras formas também que acontece muito, principalmente com idosos, que é também uma forma de abuso econômico, é a questão de forçar ou pressionar o idoso, né, a assinar documentos, vender bens, alterar testamento,
né? Então, isso também é passível de denúncia, né? Um dos casos comuns de abuso foi referente, assim, que eu presenciei abuso de veículo. O casal normalmente tem um veículo só. E o marido não, o carro fica na garagem, mas o marido não deixa a esposa usar, Meu Deus do céu, é assim, é inacreditável, né? E a gente inacreditável, presenciou muito isso, né? Porque o condomínio nada mais seja que um aglomerado de famílias morando embaixo do mesmo teto. Então, verdade. tudo se sabe ali, tudo fica em evidência, sendo condomínios de casas dentro do mesmo quintal ou de prédios dentro da mesma estrutura. Você tem vizinhos em cima, embaixo, dos lados, em condomínios de casa você tem vizinhos nas laterais e na frente. Então, não tem como a gente não presenciar tudo isso, né? Não, com certeza. E assim, se você olhar para os acontecimentos, né, para os fatos, também existe uma desproporção, né, de força física, né? Então, assim, Uhum. se você olhar os dados, né, os homens têm um certo tipo de comportamento, né? Porque realmente eles têm maior força física e as mulheres elas têm outros tipos de comportamentos, como você mesmo falou, né? Por exemplo, chutar a porta, arremessar objetos, mordidas, né? Mordidas, Mordidas, joga jogar o objeto, objeto. né? Ah, Então, assim, é muito complicado. E isso também tem as suas consequências, né? Porque é óbvio, né, que que receber, né, alguém batendo em você, te sufocando, tentando estrangular é uma coisa, e receber um pontapé ou alguém esbofetear é diferente, né? é. Então, assim, existem situações que a vítima sente muito, muito medo e outras que ela, assim, ela, embora seja também inadmissível qualquer tipo de violência, não tem esse outro fator também que é esse medo, né? Porque realmente, quando uma Medo. pessoa está sendo estrangulada ou, enfim, sufocada, é claro que ela também tem medo, outros medos, né? De morrer, enfim. É. Mas, nossa, é muito, muito Mas as triste. consequências psicológicas disso foram muito grandes, porque ninguém estava preparado por tamanha violência doméstica em todos os aspectos. E isso gerou um problema psicológico nas pessoas, nos condôminos muito grande. Hoje eu vejo várias pessoas, vários condôminos que eu já conhecia, eu convivia antes da pandemia, de uma forma, e hoje são pessoas totalmente com problemas psicológicos, com tratamento, com psicólogos, muitos realmente, a maioria conseguiu se livrar disso, mas a gente sabe que tem muitos ainda que ainda são submissos e dependem porque tem medo de sair da sua zona de conforto, pensando que a coisa vai piorar depois. E não é, a gente sabe que não é isso, né? Meu Deus. E na época, quando vocês ficam sabendo disso, como administradora de condomínio, e qual o tipo de orientação que vocês passavam para o síndico ou para os colaboradores ali do próprio condomínio? É, antes da lei, não tinha muita incidência disso. Não tinha muita ocorrência de violência doméstica, era muito, muito pouco. Então, antigamente, a recomendação era chamar a polícia. Como já aconteceu outras vezes, a gente já chamou, de brigas entre marido e mulher, pai e filho, enfim. Era o 90, né? Que a gente chamava, tanto o pessoal, os vizinhos chamavam, os síndicos chamavam, o pessoal da portaria dos colaboradores também chamavam, 90. Agora, com a nova lei, que acho que até você pode falar um pouco mais, passou-se a chamar também a central de atendimento à mulher, que é o 180. Antes era só 190 e agora tem a lei que entrou em vigor e tem o canal 180,
que é a Central de Atendimento à Mulher. E é interessante, né, Má, que assim, hoje com essa conscientização, por isso que é tão importante esse bate-papo nosso, É, né? Porque informação, conscientização gera prevenção desse tipo de coisa. gera prevenção, muita. Esse tipo de coisa que é inaceitável, é inaceitável, né? Então, assim, é, a lei estadual realmente é uma lei de 2021 que realmente ela veio aí para abraçar uma dor que começou assim a aumentar demais, né, significativamente, por conta desse excesso de convivência, né, e com isso gerou um excesso de conflitos também, né, que se intensificaram, enfim. É. Então, é importante que a gente até estava batendo um papo aqui antes da gente começar a gravar esse nosso bate-papo, que é o quê? Que no condomínio é importante afixar, né, os cartazes ali Sim, sim. Com a para nova lei em vigor, é obrigatório fixar cartazes nos condomínios, algumas placas, enviar informativos periodicamente sobre a nova lei de violência doméstica e dando um amparo melhor para quem está sofrendo a violência doméstica, que nós estamos de olho, e dando um alerta para o infrator, que nós também estamos de olho em você e nós vamos denunciar. com certeza. Eu percebi uma melhora, né, nas denúncias, porque quem denuncia são os próprios vizinhos. Então, a gente realmente descobriu, a gente identificou uma melhora de denúncias, mas não cessou, tá? Ainda Sim, continua tendo uma grande ocorrência de violência doméstica, mas o condomínio está preparado para isso, os síndicos estão cientes, estão preparados, os colaboradores também, que qualquer denúncia será chamado 190, que é a polícia, e 180 também. perfeito, realmente, né? Porque senão fica aquela história assim, aconteceu dentro da minha casa, então dentro da minha casa ninguém pode fazer nada. Opa, Muitos não falam é bem isso. assim, né? É, não é bem assim. Não é bem Inclusive, assim. você tem até casos aí que eu me lembro que você me disse, né, que você já passou por isso mesmo concretamente aí e que a polícia realmente Foi, entrou no condomínio, né, foi. foi na unidade. E não adianta gritar que aqui eu faço o que eu quero, a unidade é minha, se eu tiver, você está invadindo minha privacidade, desculpa, Lê, é soberana a sua privacidade com a sua mulher ou com o seu marido. Então a gente chama, Sim, e nós temos obrigação de chamar. Todos os síndicos têm a obrigação de chamar. Não adianta, eles vão gritar, os infratores vão gritar, vão espelhar, falando que está invadindo, sabe, a privacidade do casal. Mas isso, a lei é soberana, né, Clarice? Então não tem. E já tive vários casos que chamamos da polícia mesmo, e já tive condôminos que se mudaram dos condomínios por causa de reiteradamente comportamento, não só antissocial, que isso também se enquadra como comportamento antissocial. Essas reiterados esses comportamentos de violência doméstica e que os vizinhos acabam presenciando. E o detalhe, não é só dentro da unidade, a violência ocorre também na área comum, nas garagens. Ninguém está vendo? Vai lá e agride o seu cônjuge, o seu filho, ou um idoso. Na garagem, que eles acham que ninguém está vendo, mas tem câmera, né? sim, com certeza. Ainda bem, né? Ainda Ainda bem. bem. Até porque, assim, só complementando aquilo que eu tinha falado anteriormente, um dos grandes problemas também da violência doméstica que envolve aí a questão do medo também e da vergonha, né? Porque é uma situação assim que a pessoa perde o chão, né? É a questão da subnotificação, né? Então, muitas vezes ninguém fica sabendo, né? Hoje muito menos, mas
até algum tempo atrás, muitas vezes ninguém só ficava naquele seio familiar, né? Então, aqueles episódios de violência e tal, eles não, ninguém ficava sabendo e não havia o quê? Então, apuração, porque se não são notificados, ninguém fica sabendo. Então, hoje, graças a Deus, essas questões de violência doméstica realmente, com uma equipe bem treinada ali no condomínio, né, o síndico e aqueles colaboradores mais próximos, isso já dá para ver uma luz no fim do túnel, né, em relação a isso. Realmente deu um amparo a mais para os condôminos, um alerta para os infratores e um amparo maior para quem está sofrendo. Isso foi muito bom, essa nova lei, e que a gente reforça, né? Estamos de olho. Exatamente, muito Estamos bom. de olho. Má, se você puder, então, faça uma finalização aí para a gente sobre esse tema, né? Que foi um prazer enorme, viu, falar com você, Ai, querida, eu que como sempre. agradeço. Como sempre, né? Faremos mais, temos mais temas para discutir, muito mais. Temos vários mesmo, é que a gente corre tanto, né, para lá e para cá, você, eu, É, tanta, cada uma, né, no seu nossa negócio área, e a sua negócio. área, enfim, Mas é mas isso. sempre que for possível a gente vai marcar, sim, viu? Vamos sim. Mas, assim, para finalizar, realmente, mais uma forma de conforto para todos que estão assistindo, que a lei entrou em vigor, nós estamos aplicando essa lei, estamos informando a todos que estamos de olho, e nós iremos sim denunciar, iremos sim chamar os órgãos competentes para resolver qualquer abuso de violência doméstica. Acreditem, que não se acomodem, falo para todo mundo, não se acomodem, porque se eu sair desse relacionamento, vai piorar. Não, gente, nada vale a nossa paz, a nossa liberdade, o nosso sossego, nada vale. É ter um pouco de persistência e força para sair de um relacionamento abusivo. E, enfim, referente a idosos e crianças, serão notificados, sim, e não iremos poupar nada referente a isso. É isso. Muito bem, Má. Violência não é aceitável. Jamais. Então, tá bom. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço, Má. Beijo. Tchau, tchau.